Continuação da leitura do livro Uma Vida Pequena, de Hanya Inagihara, página 24. No dia da mudança, o elevador quebrou. Que merda, disse William. Eu perguntei a Annika sobre isso. JB, você tem o número dela? Mas JB não tinha. Então deixa pra lá, falou William. De que adiantaria mandar uma mensagem para Annika, no fim das contas? Foi mal, gente. Falou para todo mundo. Vamos ter que subir pelas escadas. Ninguém pareceu se incomodar. Era um belo dia de meados de outubro, outono, frio, seco e com vento. E eles eram 8 para transportar não muitas caixas e apenas uns poucos móveis. William JB, Jude, Malcolm e o amigo de JB, Richard, a amiga de William, Carolina, e dois amigos dos 4, que se chamavam ambos Henry Young, mas que eles denominavam de Henry Young asiático, e Henry Young negro, a fim de distingui-los. Malcolm, que quando as pessoas menos esperavam se mostrava um administrador eficiente, designou as tarefas. Jude subiria até o apartamento e controlaria o tráfego e a localização das caixas. Carolina e Henry Young negro, que eram fortes, nas mais baixos, carregariam as caixas de livros, de tamanho manejável. William, JB e Richard carregariam os móveis. Ele e Henry Young asiático levariam todo o restante. A cada descida, todos deveriam levar as caixas achatadas por Jude e empilhá-las no meio-fio perto das lixeiras. Precisa de ajuda? Perguntou William a Jude em voz baixa quando todo mundo começou a se separar para cumprir as tarefas. Não, disse ele, secamente. E William observou sua subida vacilante e lenta pela escada, que era íngreme e com degraus altos, até o perder de vista. Foi uma mudança fácil, rápida e sem drama. E depois de todos ficarem um tempinho por ali, desembrulhando pacotes e livros e comendo pizza, os outros partiram para festas e bares. E William e Jude foram finalmente deixados a sós em seu novo apartamento. O lugar estava uma bagunça, mas só a ideia de arrumar as coisas já era muito cansativa, e assim relaxavam surpresos pela rapidez com que a tarde caíra e pelo fato de que tinham um lugar para morar. Um lugar em Manhattan, um lugar pelo qual podiam pagar. Ambos haviam notado os olhares educadamente inexpressivos nos rostos dos amigos ao verem o apartamento pela primeira vez. O quarto, com suas 2 camas estreitas, parece algo saído de um sanatório vitoriano. Fora a descrição que William fizera a Jude. Obtivera a maioria dos comentários. Mas nenhum dos dois se importava, era deles e tinham um contrato de 2 anos. E ninguém os poderia tirar dali. Conseguiriam até economizar um dinheirinho. E para que precisariam de algo maior, afinal? Claro, ambos ansiavam por beleza, mas isso teria que esperar. Ou melhor, eles teriam que esperar por ela. Os dois conversaram, mas os olhos de Jude estavam fechados e William sabia, pelo constante palpitar de suas pálpebras, igual às asas de um beija-flor, e pelo modo como sua mão estava fechada e um punho tão apertado, que William podia ver os filamentos verde-mar de suas veias saltitando sobre as costas da sua mão. Ele estava sentindo dor. Sabia pela postura rígida das pernas de Jude, pousada sobre uma caixa de livros, que a dor era intensa, e sabia também que nada podia fazer por ele. Se dissesse, Jude, deixa eu pegar uma aspirina para você, Jude diria, tô bem, William, não preciso de nada. E se dissesse, Jude, por que não se deita? Jude diria, William, estou bem, pare de se preocupar. E então, fez o que todos aprenderam a fazer ao longo dos anos, quando as pernas de Jude doíam, que era dar alguma desculpa, levantar-se e deixar o ambiente para que Jude pudesse ficar deitado, sem se mexer, e esperar a dor passar, sem ter a conversar ou gastar energia fingindo que estava tudo bem e que se sentia apenas cansado, ou que tinha cãibras ou qualquer outra explicação furada que pudesse inventar. No quarto, William encontrou o saco com seus lençóis, e arrumou primeiro seu futon e depois de Jude, que tinham comprado na semana anterior, a preço de banana daquela que logo seria sua ex-namorada Carolina.
da Carolina. Separou suas roupas em camisas, calças, cuecas e meias, destinando-as às caixas de papelão individuais, recém-esvaziadas de seus livros, que enfiou debaixo da cama. Depois as roupas de Jude, onde estavam, e foi até ao banheiro, que limpou e desinfetou antes de tirar da bolsa e separar as pastas de dente, os sabonetes, as lâminas de barbear e os shampoos deles. Uma vez ou duas parou o trabalho para se esgueirar até a sala de estar, onde Jude continuava na mesma posição, de olhos ainda fechados e mão ainda cerrada, a cabeça ainda virada de lado, impedindo William de ver a sua expressão. Seus sentimentos por Jude eram complicados. Ele o amava, aquela parte era simples, e receava por ele, e às vezes se sentia tanto como seu irmão, mais velho e protetor, quanto seu amigo. Sabia que Jude ficaria e já ficara bem sem ele, mas às vezes via coisas em Jude que o perturbavam e o faziam se sentir impotente e, ao mesmo tempo, paradoxalmente, mais determinado a ajudá-lo. Embora Jude raramente pedisse ajuda de qualquer tipo, eles todos amavam Jude e o admiravam, mas ele sentia que Jude o deixara ver um pouco mais de si, só um pouquinho, do que mostrar aos outros, e sentia-se inseguro quanto ao que deveria fazer com aquele conhecimento. A dor em suas pernas, por exemplo, desde que conheciam, sabiam que tinha um problema nelas. Era difícil não perceber isso. Ele usara bengala durante toda a faculdade e, quando mais jovem, era tão novo quanto conheceram, 2 anos mais moço do que eles, que ainda estava em fase de crescimento. Ele só caminhava com a ajuda de uma muleta ortopédica e usava um aparelho atado com as talas das pernas, cujos parafusos externos encravados em seus ossos diminuíam sua capacidade de dobrar os joelhos. Mas nunca se queixara, nem uma vez sequer, embora também nunca desdenhasse das queixas do próximo. No segundo ano da faculdade, JB escorregara no gelo e quebrara o pulso, e todos eles se lembravam da rebordosa que se seguira e dos gemidos teatrais do JB, seus gritos de sofrimento e como ele se recusara a deixar a enfermaria da universidade por 1 semana. Depois que botaram o gesso, recebendo tantas visitas que o jornal da faculdade publicara um artigo sobre ele. Havia outro sujeito no dormitório, um jogador de futebol, que havia rompido o menisco, que dizia sem parar que JB não sabia o que era dor. Mas Jude fora revisitar JB todo dia, assim como William e Malcolm, e lhe demonstrara toda a compaixão pela qual ele ansiava. Certa noite, pouco depois que JB se dignara a ter alta e voltar ao seu dormitório para desfrutar de outra salva de atenções, William acordara e encontrava o quarto vazio. Isso não era incomum, na verdade. JB estava na casa do namorado e Malcolm, que tinha aulas de astronomia em Harvard naquele semestre, estava no laboratório, onde agora dormia todas as noites de terça e quinta. O próprio William muitas vezes estava em outro lugar, normalmente no quarto da namorada, mas ela pegara uma gripe e eles tinham ficado em casa aquela noite. Mas Jude estava sempre lá, nunca tivera namorado, e sempre passava a noite no quarto. E sua presença na cama debaixo da de William era tão familiar e constante quanto o mar. Não sabia ao certo o que levara a descer da cama e parar por um minuto, entorpecido, no centro do quarto silencioso, olhando ao redor, como se Jude pudesse estar pendurado no teto como uma aranha. Mas notou então que a muleta havia sumido e começou a procurar por ele, chamando seu nome baixinho na área comum que dividiam, e quando não obteve resposta, deixou a sala e atravessou o corredor rumo ao banheiro comunitário. Saindo da escuridão do cômodo, encontrou o banheiro tão iluminado que chegou a sentir nauseado. As lâmpadas fluorescentes emitiam seu zunido suave e contínuo, e ele estava tão desorientado que foi surpreendido menos do que deveria quando viu, no último reservado, o pé de Jude estendido por baixo da porta.
com uma ponta da muleta ao seu lado. Jude sussurrou batendo a porta, e quando não ouviu resposta, disse: Vou entrar. Abria a porta e encontrou Jude no chão, com uma perna encostada no peito. Tinha vomitado, e parte do vômito formava uma poça no chão à sua frente, e outras partes formavam uma crosta nos lábios e no queixo, uma leve mancha pontilhada da mascada. Seus olhos estavam fechados e ele suava, e com uma das mãos segurava o cabo encurvado da muleta, com uma força que, como William reconhecia depois, só vem do extremo desconforto. Na ocasião, porém, ele estava assustado e confuso e começou a fazer a Jude a pergunta atrás de pergunta, nenhuma das quais ele estava em condição de responder. E só depois ele contou a Jude, e William entendeu como era forte essa dor. Ele conseguiu de algum jeito, mesmo, meio arrastar meio carregar Jude até o quarto, colocá-lo na cama e limpá-lo o melhor que pôde. Àquela altura, a pior da dor parecia ter passado, e quando William lhe perguntou se deveria chamar um médico, Jude sacudiu a cabeça. Mas Jude disse baixinho: Você está com dor, temos que buscar ajuda. Nada vai adiantar, disse ele, ficando em silêncio por uns momentos. Só preciso esperar. Sua voz estava sussurrante e fraca, pouco familiar. O que posso fazer? Perguntou William. Nada, respondeu Jude. Os dois ficaram quietos, mas William pôde ficar um pouco comigo. Você pode ficar um pouco comigo? Claro, respondeu. Ao seu lado, Jude tremia e se sacudia como se sentisse frio, e William tirou a manta da própria cama e o cobriu. A certa altura, ele estendeu a mão debaixo da coberta e encontrou a mão de Jude abrindo seu punho cerrado para poder segurar sua palma de mão úmida e calejada. Fazia muito tempo que não para poder que não segurava a mão de outro homem, desde a cirurgia do próprio irmão, muitos anos atrás, e se surpreendeu ao ver como era forte o aperto de Jude, como era musculoso os seus dedos. Jude tremeu e bateu o queixo durante horas, e William acabou deitando ao seu lado e caindo no sono. Na manhã seguinte, acordou na cama de Jude com uma mão latejando e, quando o examinou, viu as manchas roxas onde os dedos de Jude o haviam apertado. Levantou-se um pouco vacilante e caminhou até a área comum, onde encontrou Jude lendo à sua mesa, com as feições indistintas sob a luz forte do fim da manhã. Ele ergueu o olhar como quando William se aproximou e então se levantou, e por um tempo eles simplesmente se entreolharam. William, desculpe, disse Jude por fim. Jude, falou ele. Não há por que se desculpar. E ele foi sincero, não havia. Desculpe, William, desculpe, repetia Jude, apesar disso. E por mais que William tentasse tranquilizá-lo, ele não se aquietava. Só não conte para Malcolm e JB, tá bom? Pediu. Pode deixar, prometeu ele. E nunca contou. Embora não tenha feito nenhuma diferença, porque Malcolm e JB também acabariam vendo-o sofrendo de dor, embora só poucas vezes em episódios tão intensos como o que William presenciara naquela noite. Ele nunca discutiu aquilo com Jude, mas nos anos que se seguiram ele o veria como todo tipo de dor, dores intensas, dores fracas, o veria estremecer diante de pequenos ferimentos e às vezes, quando o desconforto era muito grande, ou que não conseguia, simplesmente parecia que ia apagar e ficar impassível, como fazia agora na sala de estar. Mas, embora fosse um homem que cumpria suas promessas, havia uma parte dele que se perguntava por que nunca tocara no assunto com Jude, por que nunca o fizera falar como era aquela sensação, por que nunca ousara fazer o que o instinto lhe mandara fazer uma centena de vezes, como sentar-se ao lado dele, massagear suas pernas, tentar forçar de volta a submissão àqueles terminais nervosos rebeldes. Em vez disso, ali estava ele no banheiro e mantendo-se ocupado, enquanto a poucos metros um dos melhores amigos estava sentado no sofá, empreendendo a jornada lenta, triste e solitária, de volta à consciência, de volta à terra dos vivos, sem ninguém ao seu lado. Você é um covarde, falou para o seu reflexo no espelho do banheiro. Seu rosto o encarou exausto.
Na sala de estar só havia silêncio, mas William parou na porta, onde não podia ser visto, e esperou que Jude voltasse para ele. O lugar é um moquifo, tinha dito J. B. Malcolm, e embora não estivesse errado, só o vestíbulo dava arrepios a Malcolm. Ele ainda assim voltou para casa, sentindo-se melancólico e pensando uma vez mais em continuar morando com os pais. Era realmente preferível a viver num moquifo desse em Manhattan para dizer que era só seu. Logicamente, é claro, ele devia ficar onde estava. Ganhava muito pouco, trabalhava muito, e a casa dos pais era grande o bastante para que pudesse, em teoria, nunca os ver, se assim desejasse, além de ocupar todo o quarto andar, que, para ser honesto, não era muito melhor que um muquifo, de tão bagunçado. Sua mãe deixara de mandar a faxineira subir para limpar depois que Malcolm gritara com ela, porque Inês havia quebrado uma de suas maquetes. Ele tinha acesso à cozinha, máquinas de lavar e toda a gama de jornais e revistas que seus pais assinavam, e uma vez por semana acrescentava algumas roupas ao desgastado saco de pano que a mãe deixava na lavanderia, a seco, a caminho do escritório, e que Inês recolhia no dia seguinte. Não tinha orgulho daquilo, é claro, nem do fato de ter 27 anos, e sua mãe ainda ligar para o escritório dele quando fazia as compras da semana, a fim de perguntar se ele comeria morangos, caso ela os comprasse, ou para saber se ele queria truta ou outro peixe no jantar daquela noite. As coisas seriam mais fáceis, porém, se os pais respeitassem os mesmos limites de espaço e tempo que Mal. Além de esperarem que ele tomasse café da manhã, como ele diariamente, e o brunch todo domingo, eles também passavam toda a hora por seu andar para uma visita, batendo a porta, girando a maçaneta ao mesmo tempo, e que, como Malcolm lhes dissera inúmeras vezes, anulava o propósito da batida. Sabia que estava sendo malcriado e ingrato ao pensar assim, mas às vezes tinha pavor de voltar para casa por causa da inevitável conversa fiada que teria que aguentar antes que pudesse escapulir para um quarto como um adolescente. Tinha medo de como seria a vida de casa sem Jude por lá. Embora o porão fosse mais reservado que o seu andar, seus pais também deram para passar por lá quando Jude estava em casa, e certas vezes, quando Malcolm descia para ver Jude, encontrava o pai doutrinando Jude sobre algo chato. Seu pai gostava muito dele, mas dizia frequentemente a Malcolm que Jude possuía peso e profundidade intelectuais de verdade, ao contrário de seus outros amigos, que eram basicamente um bando de doidivanas. E com ele indo embora, seria Malcolm que o pai regalaria com suas histórias complicadas sobre o mercado, sobre as realidades financeiras globais, em transformação e vários outros tópicos com que não se interessavam muito a eles e a Malcolm. Na verdade, às vezes suspeitava de que o pai teria preferido Jude como filho. Ele e Jude tinham frequentado a mesma faculdade de Direito. O juiz era quem Jude trabalhava fora o mentor de seu pai na sua primeira firma. E Jude era promotor, assistente da divisão criminal da promotoria, exatamente no mesmo lugar onde seu pai trabalhara quando jovem. Escreva o que eu digo, aquele garoto vai longe, e é tão raro encontrar no início de carreira alguém que vai alcançar o sucesso por seu próprio mérito, anunciava seu pai com frequência para Malcolm e sua mãe depois de falar com Jude, parecendo satisfeito consigo mesmo, como se fosse de certa forma responsável pelo talento de Jude. E naqueles momentos Malcolm evitava olhar para o rosto da mãe e para a expressão consoladora que certamente encontraria. As coisas também seriam mais fáceis se Flora ainda estivesse em casa. Enquanto ela se preparava para ir embora, Malcolm tentou sugerir que ele podia dividir o novo apartamento de 2 quartos em Bethune Street com ela, mas ela simplesmente não entendeu suas numerosas indiretas ou simplesmente preferiu não as entender. Flora não parecia se incomodar com o tempo excessivo de seus pais demandavam, o que significava que ele podia passar mais tempo em seu quarto trabalhando com suas maquetes e, ao mesmo tempo, no andar de baixo, na sala de estar, remexendo-se durante os intermináveis festivais de filmes de Ozu, promovido pelo pai. Quando era mais jovem, Malcolm ficava magoado e ressentido pela preferência do pai por Flora, e era óbvio que os amigos da família comentavam a respeito. Flora fabulosa, seu pai a chamava, ou em vários momentos de sua adolescência, Flora a firme, Flora a furiosa, Flora a fera, embora sempre de forma elogiosa. E até mesmo embora Flora tivesse quase 30 anos, ainda demonstrava um carinho especial por ela.
A fabulosa fez um comentário muito espirituoso hoje. Contava durante o jantar, como se Malcolm e sua mãe não falassem sempre com Flora. Ou depois de um brunch do Baixo Manhattan, perto do apartamento de Flora, porque a fabulosa tinha de se mudar para tão longe de nós, embora ela só tivesse a 15 minutos de carro de distância. Malcolm achava isso particularmente irritante, pois os pais sempre lhe contavam suas histórias sobre como se mudara das Granadinas para Queens quando criança e como se sentira para sempre um homem encurralado entre dois países, e que um dia Malcolm também deveria ir morar fora, pois aquilo realmente o enriqueceria como pessoa e lhe daria uma nova visão de mundo, muito necessária. E, no entanto, se Flora ousasse se mudar da ilha, para não dizer morar em outro país, Malcolm não tinha dúvida alguma de que o pai ficaria desolado. Malcolm não tinha apelido. Ocasionalmente seu pai o chamava pelos sobrenomes dos seus Malcolms favoritos, o X, o McLaren, o McDowell, o Muggeridge. Supostamente aquele se inspirava o nome de Malcolm, mas sempre parecia mais uma repreensão do que um gesto afetuoso, um lembrete de que Malcolm deveria ser, e claramente não era. Malcolm tinha a sensação de que era tolice ainda se importar com o fato de que o pai não parecia gostar muito dele, que dirá lastimar. Até sua mãe dizia o mesmo. Você sabe que seu pai não fala por mal, argumentava ela de vez em quando, depois que o pai proferia um dos seus solilóquios sobre a superioridade geral da Flora e a inferioridade de Malcolm, querendo acreditar nela, embora também notando com irritação que sua mãe ainda se referia a seu pai como papai. Rosnava ou resmungava qualquer coisa para mostrar a ela que não se importava. E às vezes, de novo, com uma incrível frequência, ele ficava irritado por passar tanto tempo pensando nos pais. Aquilo era normal? Não havia algo de patético nisso? Ele tinha 27 anos, afinal. Era isso que acontecia quando você morava na casa dos pais? Ou seria só com ele que isso acontecia? Seguramente este era o melhor argumento possível a favor de sair de casa. Dar um jeito de deixar de ser tão criança. Às noites, enquanto os pais encerravam sua rotina lá embaixo, com o estrondo dos canos velhos ao lavarem o rosto e o súbito baque do silêncio, quando diminuíam a temperatura dos aquecedores da sala de estar, sons mais precisos do que qualquer relógio ao indicar que eram 11 horas, 11h30, meia-noite, ele fazia listas daquilo que precisava resolver, e rápido no ano seguinte, seu trabalho, que não ia para frente, sua vida amorosa, inexistente, sua sexualidade, não resolvida, seu futuro, incerto. Os 4 itens eram sempre os mesmos, embora às vezes a ordem de prioridade mudasse. Também consistente era sua capacidade de diagnosticar com precisão o estado de cada uma dessas questões, além de sua extrema incapacidade de encontrar soluções. Na manhã seguinte ele acordara decidido. Ia sair de casa e dizer aos pais que o largassem do seu pé. Mas, quando chegava ao andar de baixo, lá estava sua mãe preparando o café da manhã, enquanto o pai há muito saíra para o trabalho, dizendo que ia comprar hoje as passagens para a viagem anual que fazia a St. Barts, e se ele podia dizer quantos dias gostaria de passar com eles por lá. Bem, seus pais ainda pagavam suas férias. Ele sempre evitara mencionar isso para os amigos. Sim, mãe, dizia. E então tomava café e saía, e entrando num mundo em que ninguém o conhecia e no qual podia ser qualquer um.